Fala galera, beleza? Antes de iniciar o vídeo já deixa aí seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para se manter atualizado aí com os próximos conteúdos que eu irei postar, beleza? Então sem enrolação, vamos para o vídeo. Galera, hoje vamos falar aqui de um assunto de extrema importância aí para as navegações em telas, para a utilização de client, server actions, de functions. Então a gente tem que ter esse assunto que são os parâmetros de entrada e os parâmetros de saída. Esse vídeo é praticamente uma sequência do vídeo anterior, né? Eu não dividi em partes, mas é praticamente a sequência, porque a gente vai abordar um tema que vai inferir diretamente no que foi falado no vídeo passado, né? Que são as actions. Os acréscimos aqui são telas, blocos e functions. Então não aborda somente as actions, beleza? Então vamos começar aqui. Primeiramente contextualizar o que são parâmetros, né? Então a gente tem tipos de parâmetros que são de entrada e de saída, que são dados que trafegam aí nas requisições que a gente precisa, por exemplo, na navegação de uma tela para outra ou na hora de chamar uma action, a gente precisa passar um valor, né? A gente precisa navegar com esse valor na hora de chamar uma client action, por exemplo, eu clico aqui e para essa action preciso mandar uma informação para executar algum fluxo aqui, né? E eu vou criar aqui um exemplo bem útil, né? As nossas aplicações são as informações do usuário. Vou colocar aqui uma telinha. Eu vou incluir essa tela no menu, tá? E para essa tela eu vou criar aqui um parâmetro de entrada do tipo user identifier, já até mostra aqui, ó. E quando essa tela for chamada, vai pedir o parâmetro obrigatoriamente, tá? E no caso vai ser aqui na hora de chamar o menu, beleza? Então aqui a gente vai passar get user ID e dentro dessa tela meu usuário vai ter as informações dele. Vou chamar uma tabela aqui, vou jogar user aqui com todos os dados mesmo, e essa tabela ela vai ter um filtro que vai ser user ID igual ao parâmetro de entrada, beleza? Então o usuário que clicar ali vai levar o get user ID, ou no caso o cara que está logado, e vai mostrar os dados dele na tela, somente os dados dele, beleza? Então vamos publicar isso aqui e a gente vê como funciona essa questão do parâmetro de entrada, né? Estou levando uma informação que vai filtrar o meu aggregate na tela e trazer informações coniventes ali com o meu ID de usuário logado, beleza? Já loguei aqui na aplicação e vou clicar aqui em usuário info, tá? Nesse momento vai ser passado o meu ID, tá? Passou o ID e mostrou aqui as minhas informações, beleza? Que é o e-mail, né? O nome, a data de criação e tudo mais, beleza? Então essa é uma utilização bem frequente do parâmetro de entrada para a tela, né? Esse é um exemplo básico aí, tá? Vou excluir isso aqui para continuar a explicação. Bom, continuando aqui com a explicação, esse seria um parâmetro de entrada, né? Eu estou enviando dados para executar uma coisa e eu tenho parâmetro também de saída. O que seria um parâmetro de saída? Mais comum, né? Em server actions, que vocês verão mais aqui nessa abinha de lógica, tá? Que são as client actions aqui na parte da lógica e as server actions na parte da lógica aqui também. E as functions, né? Function aqui no caso vai ser o mesmo esquema da client e da server, porém function tem a diferença que somente só pode um parâmetro de saída, né? Que já foi abordado, se não me engano, os dois vídeos para trás, né? Vou deixar no card aí se você quiser assistir, é importante também, beleza? Então é basicamente isso, a gente tem parâmetro de entrada e parâmetro de saída, né? Então a gente precisa entender onde que são permitidos esses parâmetros de entrada e de saída, né? Começando aqui pela nossa tela, né? Eu tenho essa telinha criada aqui, foi do vídeo passado. Criei uma aplicação React Web, tá? Criei uma telinha aqui. Nós temos parâmetros de entrada somente, tá? Não temos parâmetros de saída para as nossas screens, tá? Para os blocos é a mesma coisa, ele funciona basicamente como uma tela, tá? Nessa questão de parâmetro, a parametrização aqui. Então a gente tem parâmetro de entrada, beleza? E também tem os tipos de parâmetro, tá? A gente não pode colocar, por exemplo, passar uma lista aqui de texto, por exemplo. Deixa eu tentar simular aqui. Nem tem esse tipo, tá vendo? Então se eu tentar colocar, por exemplo,
Deixa eu criar uma variável de lista aqui. Vai ser pode ser aqui um list de records de texto. Beleza? Vamos supor, eu tenho essa variável aqui que é uma lista, tá? Agora eu vou tentar converter essa variável para o input, tá? Eu vou converter. E a gente já vê que o nosso ambiente aqui ele já acusa um erro, tá? E aqui ele já fala que records and lists não são suportados, tá? Como parâmetros de entrada. Beleza? Então, o que a gente pode usar aqui como parâmetro de entrada? A gente pode usar esses tipos aqui padrão da plataforma, tá? Identificadores. E é somente isso, beleza? Para a tela. Lembrando que não temos parâmetro de saída, nem para a tela, nem para bloco, tá? E aqui no bloco a gente tem uma diferença, que o parâmetro de entrada a gente consegue setar aqui como list, tá? List e record, tá? Sendo que na screen a gente não tem essa opção, beleza? Mas deixa eu copiar isso aqui e passar para cá. Isso aqui é permitido, beleza? Isso aqui não. Então na screen a gente tem a parametrização somente com os tipos padrão e identificadores. E no bloco a gente tem os tipos mais complexos, que são listas, records. Também temos estruturas, né? A tabela e também estruturas que a gente pode criar aqui na abinha de data, tá? Então a gente tem toda essa gama de opções para os blocos. Para a tela a gente é mais limitado, beleza? E na tela a gente costuma mais passar alguma informação como ID, essas coisas assim, né? Algum valor que precisa levar para uma outra tela, algum tipo de permissão, alguma coisa desse tipo, tá? Beleza, agora passando aqui para as Client Actions, que são com escopo de screen, né? São Screen Actions do lado do cliente. A gente também não possui parâmetro de saída, a gente só possui parâmetro de entrada, porém aqui a gente também tem todos os tipos aqui, igualmente eu mostrei ali do bloco. Então a gente tem estruturas, temos listas, temos records, além dos tipos comuns aqui, beleza? E não possuímos parâmetro de saída para Screen Actions, beleza? Passando aqui para a abinha de lógica, mesmo sendo numa Client Action, né? Nessa parte aqui a gente consegue ter parâmetros de entrada e também parâmetros de saída, beleza? Então aqui eu consigo adicionar esses dois tipos, né? Aqui eu tenho todos os tipos, que é o list, record de todos os padrões, identificadores, tabela, estruturas. Consigo passar qualquer tipo de parâmetro aqui também na Client Action, na abinha de lógica. E parâmetros de saída também, é o mesmo esquema. Ou seja, vai vir com parâmetro de entrada aqui, vai executar algum fluxo. E esse fluxo vai resultar num parâmetro de saída, tá? Nós podemos ter vários parâmetros de entrada e também podemos ter vários parâmetros de saída, tá? Com todos os tipos aqui permitidos, beleza? Na tela e na screen também a mesma coisa, a gente pode ter vários parâmetros de entrada, né? Só não podemos ter parâmetros de saída, tá? Blocos também, vários parâmetros de entrada, beleza? Beleza, entendendo que a Client Action da aba de Logic é praticamente a mesma coisa nesse sentido aqui, que a gente pode ter vários parâmetros de entrada com todos os tipos liberados aqui, tá? E também vários parâmetros de saída de acordo com a necessidade da lógica, beleza? Também temos aqui nas functions, né? Eu vou criar uma function aqui. Isso aqui eu já expliquei no vídeo passado, né? Como eu já disse anteriormente. Então vou clicar aqui como uma function. Aqui ele obriga a ter um parâmetro de saída. Então ele tem somente um parâmetro de saída e vários parâmetros de entrada, tá? Então aqui não tem limite para parâmetro de entrada e parâmetro de saída somente um, tá? Porque ela é categorizada como uma function. E function, como já expliquei no outro vídeo, é mais usado em expressions, tá? Também pode ser usado aqui dentro das client action, mas é mais utilizado em expressões na tela, tá? Ou expressões dentro de client action também, por aí vai. Beleza? Então é basicamente isso, galera, que a gente tem sobre parametrização, tá? De tela, de bloco, de screen actions, client actions e server actions, tá? Se ficou um pouco corrido aí, eu peço que vocês assistam novamente esse vídeo, né? Porque pode parecer um pouco confuso inicialmente. Mas é basicamente isso, vamos recapitular aqui. A gente tem parâmetros de entrada somente de tipos comuns, identificadores aqui na tela,
tá? No bloco, a gente já tem uma gama maior de tipos de parâmetro de entrada, tá? Temos todos os tipos liberados, porém não temos parâmetros de saída nem para a tela nem para o bloco, tá? Vindo para Screen Action, a gente também tem aqui parametrização de entrada de todo tipo, porém sem parâmetros de saída. Passando para a lógica de Action, temos todos os tipos de parametrização aqui disponíveis. E também temos aqui a diferença de parâmetros de saída, tá? Que é o resultado da minha lógica ali, com todos os tipos liberados também. Lembrando que podemos ter vários parâmetros de entrada e vários parâmetros de saída, tá? Para Function, eu só tenho um parâmetro de saída e vários parâmetros de entrada. Para Server Actions, eu tenho vários parâmetros de entrada e vários parâmetros de saída, assim como é a Client Action aqui nessa aba lógica, tá? Na tela e no bloco, temos vários parâmetros de entrada, tá? E nenhum parâmetro de saída. Beleza, galera? Se ficou um pouco confuso aí, pode mandar uma mensagem aí que eu tento esclarecer, né, explicando melhor para vocês, né? Então é basicamente isso que eu tenho para falar sobre parâmetros de entrada e parâmetros de saída. Acredito que seja isso o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado aí, tenha tirado suas dúvidas. Deixa seu like aí, se inscreva no canal e ative o sino das notificações, beleza? Para fortalecer aí o canal mais e mais. Valeu, galera, até a próxima. Fui.